Boa tarde, amigos, boa tarde, irmãos, frequentadores da Confraternização Espírita Jiqueense, trabalhadores, amigos por toda a Bahia, por todo o Brasil. Reiniciando, que houve uma chamada aqui de última hora, mas estamos aqui agora desejando a todos uma boa tarde, aos frequentadores da Confraternização Espírita Jiqueense, os trabalhadores, os amigos que estamos fazendo por todo o Brasil, enfim, que Jesus possa continuar abençoando a todos, nossa Mãe Maria Santíssima esteja conosco. Nós vamos fazer uma leitura preparatória do livro Recados do Meu Coração, de José Carlos de Luca, através do Espírito Bezerra de Menezes. A vitória da fé. Filhos, que a nossa fé não seja uma peça de museu, com pouca ou nenhuma utilidade em nossa vida. Que não admiremos apenas os outros, que com apoio na fé viva, lograram vencer grandes desafios existenciais. Se eles venceram na fé, nós também poderemos. Não existe cristão sem fé. Se nos sentimos afeiçoados ao Cristo, mas ainda a nossa fé está longe de ter o tamanho de um grão de mostarda, ainda estaremos distantes do Mestre. O cristão é um homem de fé. Se estivermos na hora das grandes provas e testemunhos, estamos no instante preciso de testemunhar a vitória da fé. A marca do cristão é acreditar inabalavelmente que tudo venceremos quando Jesus for para nós não apenas uma lenda ou um personagem histórico, mas o Senhor e Mestre de nossas vidas. Recordemos diariamente a pergunta de Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? Ótimo, maravilha. Nós hoje vamos falar sobre Anjos da Guarda. Esta semana assisti um documentário de Carlos Campetti sobre Anjos da Guarda. E eu falei, vai ser nossa live dominical. E nós redigimos um textozinho e vamos segui-lo agora. Anjos da Guarda. A nomenclatura Anjos da Guarda vem do catolicismo. Nós espíritas usamos o termo mentor espiritual, que vem a ser o mesmo. Vejam bem, vem a ser o mesmo, né? Anjo da Guarda, mentor espiritual. E como dizia um professor meu, um amigo velho, já desencarnado, José Mariano, ele dizia que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ele inverteu a frase e ficou engraçada. Então, anjo da guarda, mentor espiritual, é tudo a mesma coisa. Anjo da guarda ou mentor espiritual, todos eles têm uma missão de cuidar de nós aqui na Terra. São espíritos abnegados que já estão numa condição bem melhor do que a nossa, e a própria espiritualidade, veja bem, mais tarde nós vamos falar sobre isso, mas a própria espiritualidade é quem escolhe quem vai ser o nosso mentor espiritual. E todos eles, como eu já disse, ele tem a grande missão de cuidar de nós aqui na Terra. O anjo da guarda, quem foi católico, né? Eu mesmo já fui católico, sabe que tem aqueles quadros que as pessoas usavam muito em casa, aqueles anjos com aquelas asas longas, protegendo geralmente aquelas criancinhas que eu lembro de um quadro desse que eram duas crianças andando, passando por uma pequena ponte.
E por serem crianças, o anjo da guarda estava ali, ó, com os braços abertos, protegendo ela. Então a função do anjo da guarda, do mentor espiritual, aqui conosco é essa, de nos proteger, de nos encaminhar, de cuidar do melhor para nós. E aí nós vamos desenvolver esse texto, esse termo, anjo da guarda, e chegar a umas conclusões. Que o mentor espiritual para nós espíritas é um ser comum, não é aquele anjo com as asas lindas, grandes. É um espírito que vem com a roupagem semelhante à nossa, mas por ser um espírito de elevada conhecimento já, não é, de elevadas causas, já ter evoluído ao ponto de se tornar um cuidador de nós aqui na Terra. E ele é capaz, inclusive, de nos aconselhar, nos dar conselhos, nos encaminhar sempre para o bem. E esta missão do anjo da guarda não é uma coisa de momento, de passar numa ponte, estar num acidente, próximo de um acidente, não. O mentor espiritual, o anjo da guarda para nós espírita, ele cuida, ele tem a incumbência de nos acompanhar por toda a nossa vida. E esse anjo da guarda, esse mentor que cuida de nós, ele é muito falado na doutrina espírita. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 459, que Kardec foi lá e questionou os espíritos se eles, os espíritos, influenciam em nossa vida. E a resposta todos nós sabemos, né? Todos vocês aí já sabem que a resposta foi assim categórica, muito mais do que podeis imaginar, que de tão ordinários são eles que vos dirigem. Rapaz, de tão ordinários são eles que vos dirigem. Eu tenho um amigo que me disse, certa feita, que uma irmã sua deixou de ser espírita, de estudar a doutrina espírita, por causa dessa questão e dessa resposta. Mas como uma resposta tão lúcida dessa? Só que ela disse que não acreditava nisso e questionou: onde fica o nosso livre-arbítrio? Para eles influenciarem a ponto de tão ordinários serem eles que nos dirigem. Essa amiga nossa, ela foi para o aqui e agora, para o imediato. E eu não sei porque uma pessoa que começa a estudar a doutrina espírita ainda faz esse tipo de questionamento. Porque os espíritos que trouxeram essas respostas para Kardec foram espíritos bem elevados. Foram espíritos que não visavam somente o aqui e agora. Mas essa nossa irmã, ela preferiu deixar de seguir a doutrina espírita por causa dessa questão. Mas um dia, eu fazendo um seminário aqui em Jequié com o Lindomar Coutinho, lá no SEBEM, Centro Espírita Bezerra de Menezes, e ele começou a trabalhar esta questão, 459. E aí eu comecei a fazer perguntas, que eu perturbo o Lindomar Coutinho nos seminários. E aí nesse dia eu comecei a fazer perguntas. Fiz uma pergunta, fiz duas, fiz três, fiz quatro. Na quinta pergunta ele virou assim: ó, já é a quinta. R$100 cada pergunta. Você já está me devendo 500. Aí eu falei assim: tudo bem. Aí eu virei e falei assim:
O Lindomar, essa questão diz, minha irmã chegou aqui, essa questão diz que de tão ordinário são eles que vos dirigem. E aí eu falei assim, quem é que é ordinário? O espírito obsessor ou o espírito eu? Aí ele virou para mim assim, deu aquela risada e fez, os três. Falei, os três? Bem assim, brinquei com ele, os três. Ele falou, sim, seu ordinário. E aí ele falou que muitas vezes o obsessor é ordinário por estar nos obsidiando por uma questão que muitas vezes vai se ver que é banal, uma coisa simples, foi uma coisa, um desentendimento bobo e que levou a essa influenciação que no caso é negativa, uma obsessão. E aí ele virou e falou assim, o segundo ordinário é você, porque você abriu brecha para ele, você deu oportunidade para que ele lhe obsidiasse, você fez algo que aproximou ele de você. Aí ele virou e falou assim, agora tem o terceiro, que o terceiro, a terceira ordinário no caso, não é só ele, não é só você, é a causa, o motivo pelo qual esse espírito está lhe obsidiando. Uma coisa ínfima, uma coisa que se a gente parar e colocar a cabeça no travesseiro, nós vamos ver que não vai ter sentido nós ficarmos dedicando grande parte do nosso tempo, o espírito no caso, dedicar tanto tempo de sua existência no plano espiritual para ficar nos obsidiando. Então, uma coisa ínfima. 3. O obsessor, você e a causa pela qual está acontecendo a obsessão. E aí, isso virou motivo de brincadeira, de chacota entre nós lá nesse dia no seminário. Ele passava por mim, assim, no intervalo, logo após, e aí, ordinário? E aí, ordinário, tudo bem? Aí eu, tudo bem, ótimo. Então foi, assim, para mim um esclarecimento muito grandioso, porque nós estamos, nesse momento, observando que realmente espíritos influenciam em nossa vida. Eles estão, muitas vezes, muitos deles querendo nos prejudicar, mas muitos deles também querendo nos auxiliar, nos orientar. E esse mentor espiritual, esse anjo da guarda, que recebe a missão de nos seguir, cuidar de nós por toda a nossa vida, é um caso de grandeza espiritual. Há poucos dias eu falei aqui que o espírito, quando evolui, ele cresce. Foi no Evangelho. O espírito vai evoluindo, vai crescendo, ele vai perdendo até o seu corpo perispiritual, vai se purificando tanto que ele vai deixando de ser até perceptível. E quando o espírito se torna um espírito superior, ele é só luz. E ele viaja pelo universo, todo o universo, trabalhando, beneficiando, auxiliando nós que ainda estamos aqui tão carentes de apoio, de amparo. E neste momento nós queremos dizer que muitos mesmo são os espíritos que estão atuando aqui no planeta Terra, nos auxiliando nesse momento de pandemia. E é claro que esse mentor espiritual nosso, nosso anjo da guarda, não entra nessa classificação de tão ordinários são eles que vos dirigem. O nosso mentor espiritual está longe de ser um ordinário, um espírito que vibre ainda numa faixa muito pequena, muito inferior. Nós
assistindo esse programa de Carlos Campetti pelo YouTube, as pessoas na última etapa começam a fazer questões, são questões muito interessantes. E eu utilizei algumas delas aqui para nós passarmos para vocês. E aí uma das perguntas foi essa: cada um tem seu anjo da guarda? Cada um de nós tem o seu anjo da guarda? Sim, é evidente que a espiritualidade não iria fazer algo, por exemplo, deixar um mentor espiritual para 2 ou mais pessoas. São tantos espíritos que já estão na condição de espíritos bons, puros, espíritos superiores, que a própria espiritualidade escolhe um para cada pessoa. Então, eles estão já trabalhando para o Pai, já está sendo um dos trabalhadores do Cristo, já está cuidando de cada um de nós. E aí você pergunta: e por que acontecem coisas ruins em nossa vida? Esse anjo da guarda, das asas grandes, esse mentor espiritual, não tem a missão de cuidar de nós? Sim, ele tem a missão de cuidar de nós. Mas esses espíritos, eles sabem que nós também somos donos do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio indica o que é que nós queremos fazer. A vontade minha é ser isso, então eu vou ser isso. A vontade minha é ser aquilo, vou ser aquilo. E assim, muitas vezes, uma dessas escolhas que nós fazemos não são escolhas lá tão felizes. São escolhas que muitas vezes nos levam a derrocadas, a falência do sentido da vida, que é nós estarmos aqui para crescermos e evoluir. Todo espírito encarna com esse itinerário, com essa missão de crescer e evoluir, passar para patamares maiores, subir os degraus da escala espiritual. E aí muitas vezes, por uma escolha nossa, que aí entram aqueles sentimentos inferiores que nós precisamos vencê-los: o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o ciúme, a prepotência. Então são esses sentimentos que fazem, muitas vezes, nós falirmos aqui na nossa missão na Terra, que é essa de crescer e de evoluir. Então, quando você vê uma pessoa passando por certas dificuldades, pode olhar que ele fez uma escolha infeliz. Pode não ter sido agora, mas pode ter sido em vidas pregressas. E essa ordem nós não escapamos. Se nós cometemos uma falha, um erro, aí nós vamos para os nossos resgates, são os chamados resgates. Ah, mas Deus não é Pai, Deus não é bondade, Deus não é perfeição? Sim, Deus é Pai, Deus é bondade, Deus é perfeição. E eu já li que quando nós estamos passando por certa dificuldade, o que nós fizemos era para ser muito maior. A bondade de Deus ameniza, diminui muito, muito esse resgate, essa forma de quitarmos com a lei divina. Então, mais uma questão foi essa aqui, ó. Eles se ofendem, eles, os nossos mentores espirituais, quando não atendemos às suas orientações? Os espíritos se ofendem? Ofender não.
eles não ficam ofendidos porque já são espíritos de uma grande elevação. Mas eles ficam preocupados por saberes que podemos não ter bons resultados provenientes de nossas escolhas. É claro, ele veio para nos proteger, nós não atendemos a orientação do caminho. Veja que Jesus falou há 2000 anos tudo o que falou para que nós fizéssemos, e quantos de nós não estamos aí fazendo o oposto? Quantos de nós não estamos dando aí murro em ponta de faca? E todos nós, todos nós, sabemos quando estamos errados. A lei divina está escrita em nossa consciência, no espírito, está no espírito, não é no cérebro. Para dizer assim, meu cérebro falhou e eu não consegui lembrar que a lei divina está escrita na consciência. Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, que esquece das coisas, essa é uma doença no campo material. O campo espiritual fica lá gravado no consciente, no subconsciente, e fica registrado para a eternidade. Por exemplo, quem é Estevão hoje? Estevão hoje é Estevão porque Estevão foi fazendo isso, foi trabalhando, está trabalhando muito. Posso, em algum dia, cometer algo que vai assim, me jogar para o buraco. E aí? É o espírito Estevão, que hoje é Estevão, está Estevão, que tinha tudo isso nos seus arquivos espirituais e apenas deixou aflorar após este momento. Porque até agora, graças a Deus, eu estou buscando cada dia me tornar melhor, como se diz, né? Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então nós estamos aqui para isso, gente. É para crescer, é para evoluir. Olha essa questão. Quando eu vou encarnar, quem escolhe o meu mentor espiritual, meu anjo da guarda? Sou eu ou a espiritualidade? A coisa está transcendendo, está partindo agora para as coisas do céu. Por se tratar de um espírito com uma elevação acentuada, eu creio que nós ficamos de fora na hora dessa escolha desse mentor espiritual. Porque o nosso mentor é um espírito mais elevado do que nós. Então, nós, na minha concepção, não é doutrina espírita que fala isso, é Estevão, nós ficamos de fora. Porque tem uma colocação aqui que eu fiz, que eles estão num grau de elevação maior do que o nosso. Então nós não podemos ficar, não, vai ser aquele, o mais bonitinho, o mais loiro, o mais moreninho. Não, a coisa não anda por aí. A coisa no mundo espiritual é séria. É tão séria que eu vou fazer uma comparação aqui para vocês e vocês podem até rir de mim. Imaginem vocês, Divaldo Franco, o nosso querido Di, prestes a reencarnar, e chegarem para ele, alguém chegar para ele e dizer assim: Divaldo, quem vai ser seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, vai ser Joana de Ângeles. E aí ele virar e falar assim: Joana? Não.
Eu não quero Joana, não. Eu quero... Quer dizer, Divaldo também já é um homem muito evoluído. Evoluiu muito mais nessa encarnação, mas já era também um espírito evoluído. Então, aí ele virar e falar assim, não, Joana de Ângeles, não quero Joana de Ângeles para ser minha mentora espiritual, não. Arranja outra aí. Oh, meu Deus. Você imaginou ele dizer não? Eu não quero que seja ela. Para Joana, ia continuar tudo do mesmo jeito. Joana ia achar normalíssima, ela não ia se ofender, não ia achar ruim, não, ele quer outro, põe a outro e tal, pela elevação do espírito que é Joana de Ângeles. Agora, e se Divaldo virasse e dissesse, não, não quero Joana, para ele ia ser uma boa coisa? Então, para nós, estarmos um dia podendo apontar esse ou aquele, dando palpite na escolha do nosso mentor espiritual, eu creio que nós que vamos encarnar para escolher, já deveremos estar sim num estágio elevadíssimo de evolução. Imagine você. Tem que estar bem evoluído para poder participar desse banquete. Isso é um banquete espiritual. Isso é uma escolha que vai ser para toda a minha vida. E aí eu deixar de escolher, por exemplo, no caso de Divaldo, deixar de escolher Joana de Ângeles para escolher outro espírito. Aí vinha outro, no mesmo nível, mesma elevação de Joana, mas Divaldo ia perder essa oportunidade de estar com essa grande mentora espiritual que é Joana de Ângeles. E isso ela mostrou durante toda a vida de Divaldo, a grandeza que ela é. E aí, aquela questão que a gente vê muitas pessoas falando por aí. Existe anjo da guarda? Existe. Existe sim. Os espíritos, os mentores, os anjos da guarda que estão lá nos protegendo, nos livrando assim. Nós não conseguimos nem sequer imaginar quanto eles nos ajudam, quanto eles nos livram de problemas, de dificuldades. E anjo mau? Você acha que existe anjo mau? Eu garanto. Estevão de novo falando. Eu garanto que não. Agora, por que eu falo isso? Que eu garanto que não existe anjo mau? Porque se ele já chegou à condição de anjo, ele não pode ser mau. Porque quando um espírito vai subindo na escala espiritual, primeira coisa que acontece é ele começar a perceber as coisas em torno de si. Ele começa a dominar os instintos maus, se libertar deles. Ele começa a libertar-se de sentimentos que vão proporcionar a ele justamente a queda. Nós estamos vendo a todo momento aí muitas denominações religiosas falando que aquele espírito que cuida das almas perversas, das almas más, que botaram um nome nele, vários nomes, que diz que é o comandante de lá daquela região que não é muito boa, tem o céu e tem essa outra região. Então esses espíritos, não existem espíritos anjos decaídos. Ah, foi porque ele ficou com inveja de Deus. Inveja? Inveja é um dos primeiros sentimentos que quando o espírito começa a evoluir, nós humanos, quando já começamos a melhorar a nossa condição aqui,
como humanos ainda, muitos de nós não têm inveja. Por que, que um anjo vai ter? Então ele vai dominando a inveja, o orgulho, o egoísmo, querer ser só ele o maioral. Por quê? Então a vaidade, o ciúme, nada disso faz mais parte do espírito quando ele começa a evoluir, a se tornar um anjo. Então, anjo mau, anjo decaído, só em novela, só em ficção, contos, esses livros que não estão nem aí para o que seja o bem, que seja o amor ao próximo. Então, para nós não existe, porque um espírito que evolui, que cresce, que chega a essa condição de anjo, como é que ele vai querer ser maior? Vejam vocês, querer ser maior de quem foi o seu espelho, o espelho para a sua grandeza, para a sua evolução. Como ele vai querer ser mais que Jesus, vai querer ser mais que Deus? Meus irmãos, nós precisamos cada dia mais dominar esses sentimentos que nos derrubam, que nos proporcionam mais mal-estar. Nós precisamos estar de comum acordo com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor espiritual. Nós precisamos não mais decepcioná-los, deixá-los assim constrangidos com nossas escolhas, são escolhas nossas. Então nós precisamos cooperar, nós precisamos ser co-criadores, colaboradores do Cristo aqui na Terra. Nós precisamos melhorar e melhorar muito. Meus irmãos, nós queremos passar um comunicado para vocês que hoje estive em contato várias vezes essa semana, eu e Vanusa, com nosso irmão Ricardo Cajado. Nós começamos um estudo na quarta-feira, ele participou do livro Obras Póstumas e ele se prontificou, ele gostou e se prontificou a fazer um trabalho para a nossa querida Confraternização Espírita Jiqueense. E ele hoje, veja bem, hoje ele ligou para Vanusa hoje umas 2 ou 3 vezes para que Vanusa providenciasse tudo isso para ele fazer uma live musical. Você sabe que Ricardo, ele pega o violão dele, Ricardo Cajado, ele pega o violão dele e canta músicas assim maravilhosas. Conosco essa semana ele fez isso. E hoje 7h30, né, Van? 20 horas, 8 horas da noite, nós vamos estar em casa, a pandemia não está deixando ninguém sair. Se vocês quiserem prestigiar a nossa querida confraternização, o nosso querido Ricardo Cajado, ele fará essa live musical com uma música que o título dela já é fantástico. Daqui só se leva o amor. Então estejam conosco, a nossa confraternização vai gostar muito e nós vamos torcer para que todos vocês participem, porque Ricardo é um contribuinte, um trabalhador fantástico da nossa querida Confraternização Espírita Jiqueense. Então nós queremos encerrar esse nosso bate-papo
essa nossa live sobre o anjo da guarda, que nós possamos ter novas oportunidades. Eu agradeço a Deus, a Jesus, a todos os bons irmãos de luz que estão sempre conosco. Quero agradecer a todos os espíritos encarnados também que estão conosco. E nós vamos para a nossa prece de encerramento, que ela vai justamente agradecer a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por essa oportunidade de estarmos aqui falando em nome da Confraternização Espírita Jiqueense, levando uma mensagem que com certeza está dentro dos parâmetros da doutrina espírita, também da doutrina do Cristo, que possamos ter absorvido energias positivas, orientações, e que possamos buscar colocar em prática tudo aquilo de bom que o Mestre nos convidou. Jesus amigo, mentor espiritual do planeta Terra, farol do mundo, aquela luz que nós dizemos que está no fim do túnel, muitas vezes somos nós que estamos distante desse farol que é Jesus. Que nós busquemos nos aproximar cada vez mais dessa luz que está no fim do túnel, que esta luz, é claro, que é Jesus. Muita paz, que Jesus continue abençoando a todos.